Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso canal Bira Monteiro. Mais uma vez quero começar aqui lembrando que o nosso amigo Eduardo já está fora de perigo, tá? Para quem não tenho falado aí, eu só tenho falado bem pouco, né? Às vezes a gente fica muito chateado com a situação do Eduardo, mas ele já está desentubado, está fora de perigo e agora está num passivo de recuperação para sair da UTI e passar para um quarto normal, tá? Então, só uma questão de tempo, e se Deus quiser, daqui a pouco o Eduardo está de volta com a gente aqui. O pessoal sempre pergunta, por isso eu agradeço e vamos solicitar para vocês que continuem orando, porque está dando certo. Mas vamos em frente, vamos começar nossa edição de hoje. E para começar, vamos trazer aqui a palavra do nosso grande guru, nosso posto Ipiranga, Paulo Guedes, falando, né, sobre a Jovem Pan, quando ele falou sobre a declaração, né, que o presidente falou, né, cartão vermelho de Bolsonaro não foi para mim, diz Guedes, sobre a ameaça de demissão. Sobre a ameaça de demissão, né, porque ele não vai ser demitido. Aliás, eu estou ganhando R$ 200 por causa do Paulo Guedes não ser demitido. Paulo Guedes, fica aí, pelo amor de Deus, eu vou ganhar minha aposta. O ministro da Economia defendeu o posicionamento do presidente e disse que o anúncio divulgado nesta manhã foi declaração política. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a ameaça de demissão dada pelo presidente Jair Bolsonaro sem partido ao iniciar a fim da discussão da Renda Brasil nesta terça-feira não foi para ele. Em um vídeo divulgado no seu perfil oficial do Twitter, Bolsonaro afirmou que merece cartão vermelho quem propor mexer em benefício de idosos deficientes para financiar o Renda Brasil. Abre aspas. O cartão vermelho não foi para mim. Conversei com ele hoje cedo. Fecha aspas. Afirmou Guedes durante o webinário painel Telebrasil 2020, promovido pela Associação Brasileira de Telecomunicações, a Telebrasil. A fala do ministro estava prevista para as 9 horas, porém foi adiada por causa de uma reunião de emergência com o presidente. Muitos momentos depois, Bolsonaro anunciou o fim das discussões para a criação do Renda Brasil, o projeto social do governo federal para substituir o Bolsa Família. O ministro defendeu a fala do presidente e afirmou que o vídeo divulgado essa manhã não foi uma declaração política, diante da divulgação na imprensa de que o governo estuda congelar o salário mínimo e os benefícios pagos pela Previdência Social. A fonte do financiamento foi o principal percalço da formulação do Renda Brasil. Abre aspas. A decisão do presidente foi correta. Isso aí é Guedes, né? Se a mídia toda está dizendo que estou tirando dinheiro dos pobres, vou anunciar em alto e bom tom, bom som. Põe 2 pontos. Não vou fazer isso. Não vou anabolizar o Renda Brasil e buscar popularidade sendo irresponsável. Fecha aspas, afirmou o ministro. No fim de agosto, Bolsonaro já havia repreendido sua equipe econômica publicamente ao afirmar que não poderia tirar dos pobres para dar para os paupérrimos. À época, Guedes afirmou que a declaração havia sido uma entrada perigosa, também usando uma metáfora futebolística para explicar a relação com o presidente. Segundo o ministro, a proposta para financiar o Renda Brasil passa pela desindexação da verba pública. O principal ponto da proposta da emenda à Constituição do Pacto Federativo, enviado pela equipe econômica no final do ano passado. Abre aspas. Os prefeitos e governadores têm que decidir como vão gastar. O presidente da República, eleito com 60 milhões de votos, tem que decidir como usar os seus recursos públicos. A essência da política é decidir o que fazer com os recursos. Fecha aspas para o ministro Paulo Guedes. Mais cedo, o presidente anunciou que até 2022, em seu governo, não se fala mais em Renda Brasil. Ele citou que um acordo surpreendido por manchetes em todos os jornais com especulações sobre o tema, afirmou o seguinte, abre aspas, jamais vou tirar dos pobres para dar para paupérrimos, diz. Quem porventura venha propor medidas como essas, eu só posso dar cartão vermelho. É gente que não tem o mínimo de coração e entendimento de como vive o aposentado. Porém, se alguém da minha equipe falou, mas não o governo. Jair Bolsonaro ainda disse que jamais vai congelar o salário de aposentados ou fazer com que o auxílio para idosos ou pessoas com deficiência seja reduzido por qualquer coisa. Abre aspas. Até 2022, no meu governo, está proibido falar a palavra Renda Brasil. Vamos continuar com Bolsa Família e ponto final, completou. Vamos ver aqui a afirmação do presidente. Você já deve ter visto, mas para quem não viu, por que pareça, a gente vai colocar aqui para vocês darem uma olhadinha. Vamos ver essa polêmica do dia de hoje, depois eu vou dar minha opinião.
Bom dia. Acordei hoje surpreendido por manchetes em todos os jornais. Né? O Globo. Por Renda Brasil, o governo quer congelar aposentadorias. A economia propõe congelar a aposentadoria para criar Renda Brasil. Estado de São Paulo. Folha de São Paulo. Essa é a mais terrível, né? O governo quer cortar 10 bilhões em auxílio para idosos e pobres com deficiência. O Correio Brasiliense. Em prol do Renda Brasil, o governo estuda suspender reajuste dos aposentados. Eu já disse há poucas semanas que jamais vou tirar dinheiro dos pobres para dar para os paupérrimos. Quem, porventura, vier propor para mim uma medida como essa, eu só posso dar um cartão vermelho para essa pessoa. É gente que não tem o mínimo de coração, não tem o mínimo de entendimento como vivem os aposentados do Brasil. Então, eu dizer a todos vocês, né? De onde veio? Pode ser que alguém da equipe econômica tenha falado sobre esse assunto. Pode ser. Mas por parte do governo, jamais vamos congelar salário de aposentados, bem como jamais vamos fazer com que o auxílio para idosos e pobres com deficiência seja reduzido para qualquer coisa que seja. E última coisa, para encerrar. Até 2022, no meu governo, está proibido falar a palavra Renda Brasil. Vamos continuar com o Bolsa Família e ponto final. Um abraço a todos e bom dia. Então, pessoal, eu acredito que essa maneira do presidente expressar a opinião dele foi o seguinte: mesmo que alguém da equipe econômica tenha falado, não foi ordem do governo federal, ou seja, ele já matou na pau. E como um monte de jornal já achou uma maneira de tentar derrubar o presidente nas pesquisas, derrubar o presidente na intenção de voto, ele já está fazendo campanha, ele é o presidente da República, ele já está. Todos os outros presidentes, tanto o Lula quanto a Dilma, fizeram tudo isso. Não vai ser ele agora que vai dar uma de maluco e não vai estar se pensando nas próximas eleições. Vocês viram que ele falou até o final do meu mandato, em 2022, não se fala mais em Renda Brasil. Por quê? Porque criaram uma situação onde o governo vai puxar recursos dos aposentados, das pessoas mais pobres, para poder pagar um auxílio maior para o Bolsa Família. Então ele deixa o Bolsa Família como está, faz as correções do Bolsa Família e fica tudo como está. Entendeu? Porque esse auxílio de R$600 que deu já endividou o Brasil, esses 300 agora, por demais. Não, as pessoas têm que entender que não dá para ficar fazendo só assistencialismo no Brasil, senão todo mundo vai afundar junto. Tá? Por quê? Porque não gira a economia, não tem recursos para fazer investimentos de infraestrutura. Então, se a imprensa começou, então, se eu digo para quem o presidente deu cartão vermelho, ele deu cartão vermelho para a imprensa e deu cartão vermelho para as forças de dentro do Congresso que estão fazendo surgir essa conversa aí de que o presidente ia tirar de programas sociais, ia tirar de aposentadorias, ia congelar aposentadorias, outras coisas, para poder fazer o programa social para ele poder se reeleger. Essa é a verdade. Portanto, ele matou o mal pela raiz. E o ministro Paulo Guedes não tem nada a ver com isso. O ministro Paulo Guedes segue a cartilha do presidente. E como não se achou, eles fizeram uma reunião emergencial, e como não se achou e não vai se achar tão cedo esse famoso Renda Brasil, né, quanto que seria, como que seria, quantas pessoas ia ter, então como ficou muito difícil pelas questões financeiras do governo, ele tomou a decisão, a imprensa então tomou o seu cartão vermelho, foi ela que tomou o cartão vermelho, na mão do presidente não estava nome de ninguém, estava nome da imprensa, dos jornais que estavam falando, se teve alguém que tomou o cartão vermelho para mim, foi a imprensa brasileira, muito menos não foi o nosso ministro Paulo Guedes. Essa é a minha opinião, cada um tem a sua, né? Bom, aí a gente já tem aqui uma informação que foi debate no 3 em 1 de hoje, e Constantino diz o seguinte, Vanderly deve ser o bode expiatório da crise do Renda Brasil. Cancelamento do programa social do governo Bolsonaro foi o tema do debate no 3 em 1. O presidente Jair Bolsonaro publicou, esse aqui é o tal do Vanderly Rodrigues, né, que disse que vazou a informação por parte da área econômica favorável ao congelamento de benefícios previdenciários. Vamos lá. O presidente Jair Bolsonaro publicou nessa terça-feira, dia 15, né, nas redes sociais um vídeo que afirma ter desistido do programa Renda Brasil, que substituiria o Bolsa Família.
Ainda na declaração, o presidente afirmou que propôs medidas para tirar os pobres do pauperismo. Quem propor medidas para tirar dos pobres para dar ao pauperismo irão ganhar cartão vermelho. O tema foi discutido entre os comentaristas do programa 3 em 1 da Jovem Pan. Para Rodrigo Constantino, o aviso pode ser para o secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia, Valderi Rodrigues, que no último domingo deu uma entrevista adiantando que a parte da área econômica apoiava o congelamento de benefícios previdenciários. Paulo Guedes, abre aspas para ele, o Paulo Guedes condenou o papel de uma parte da imprensa. Acho que está no papel de dar manchete como quiser, mas óbvio que não ajuda. Fica um clima de intriga quando o destaque vai por esse caminho. Congelar benefícios de deficientes e pobres aposentados. E existe um embate natural entre economia e política. Desde a época da eleição, eu era vendido assim, meu ministro da Economia entende economia. Eu entendo de política. Isso aí é o Constantino falando, né? Eu acho que isso é que a gente está vendo. Mas num governo que trata isso de maneira transparente e pública, disse. Além disso, existe a possibilidade de algum tipo de ruído, que é o caso que está acontecendo aqui. O presidente pode ter ficado numa situação política mais complicada e ter jogado a batata quente no colo de alguém do Ministério da Economia. Aí vai ter que produzir algum tipo de bode expiatório. Falam do secretário Valderi. O cartão vermelho não era para o ministro Paulo Guedes, que se mostrou que é duro na queda, concluiu. Eu já disse para vocês, para mim, quem foi que tomou o cartão vermelho. Se foi esse camarada aqui, não sei. Aí tem que ver. Agora, se ele falou isso para jornais, se ele foi lá para jornais e entregou que a parte é que nem aquela história do CPMF. Tá? Que nem a história da CPMF. Foi lá o secretário do Paulo Guedes e falou de CPMF. Esses caras têm que ficar quietos. Não pode estar falando, não. O presidente que tem que falar, o ministro Paulo Guedes tem que falar. Agora os caras vão querer aparecer, se foi ele que falou, merecido para ser bode expiatório. Sinceramente, parece que tem gente que quer aparecer o tempo todo. Como é que o cara vai falar uma coisa que só o presidente pode anunciar e depois dele ficar sabendo, depois de chegar para ele? Aí, meu irmão, se ele fez isso, aí ele merece mesmo ser o bode expiatório. Tá? Então, se foi ele que falou, né, e aí ele merece. O cara está jogando de que lado? Né? O cara está jogando de que lado? Então é complicada essa situação, gente. Sobre esse assunto, eu acho que era isso que eu tinha para falar. Na minha opinião, essa notícia saiu agora, 18h36, tá? Saiu agora de noite. E vamos em frente aqui, porque hoje vai ser um pouco mais curto, mas eu tenho mais algumas coisas para falar aqui. Vamos lá. E lá vem o STF de novo, lá vem o STF de novo. A STF decide que voto impresso é inconstitucional, tá? Notícia de hoje, 18h55. Né? De acordo com o Gilmar Mendes, o relator do processo, sabe quem é o relator? O registro impresso pode ser fraudado, mas é justamente, olha só como é que são um cara de pau. É justamente o contrário, é para não fraudarem a eleição que a gente quer o registro impresso. Isso é muita cara de pau, cara, é uma brincadeira. E custaria muito ao governo. Que custaria muito ao governo? Nada. O governo gasta muito dinheiro com esse processo eleitoral para ele ficar bem confuso e bem esquisito. O Supremo Tribunal Federal decidiu que é inconstitucional a adoção do voto impresso, ao concluir que a medida viola o sigilo e a liberdade. O julgamento foi encerrado às 23h59, que é para ninguém ver, né? Da última segunda-feira, dia 14, no plenário virtual do STF, uma plataforma online que permite que os ministros analisem casos sem se reunirem pessoalmente ou por videoconferência. O voto impresso era uma das exigências previstas na mini-reforma eleitoral sancionada com vetos em 2015 pela presidente caçada Dilma Rousseff, do PT. Em novembro daquele ano, o Congresso derrubou o veto de Dilma ao voto impresso. Ao todo, 368 deputados e 56 senadores votaram a favor da impressão. Por que os senadores não fazem logo uma lei e aí o STF fica na dele? Pô? O Congresso derrubou o veto de Dilma ao voto impresso, tá? E a favor da impressão. Proposta apresentada pelo então deputado Jair Bolsonaro. Se alguém tem alguma dúvida por que consideraram o voto impresso ilegal? Legal não, inconstitucional? Dúvida, né? A impressão, abre aspas para o ministro Gilmar Mendes, relator da ação. A impressão é um processo mecânico. Não, deve ser um processo magnânimo, mas controlado por dispositivos eletrônicos.
Há risco teórico de manipulação da impressão, por exemplo, cancelamento de votos confirmados ou impressão de votos existentes, como se o voto sai na hora. Era só imprimir, a pessoa pegar o voto dela e colocar numa urna ali. Pronto. Aquela é a contraprova do voto. Ou ele pode ser impresso ali já na hora e a pessoa só confere e depois ela sai do local de gabinete da votação e ela tem certeza que ela votou no presidente que ela quer, no deputado que ela quer, no senador que ela quer, no prefeito, no vereador. Agora, essa eleição totalmente digital, a gente não tem certeza que o nosso voto é registrado. A gente não tem certeza, não tem como auditar isso aí. Tem que acreditar totalmente nessa porcaria desse voto eletrônico, que ninguém pode auditar ele, né? Mas continua sendo essa palhaçada. O registro impresso pode ser fraudado. Qualquer introdução de exclusão de papeleta de envelope lacrado gera discrepância com o registro eletrônico, semeando insolúvel desconfiança sobre ambos os sistemas, eletrônico e impresso. Completou. Gilmar ainda destacou que o custo estimado para a aquisição do módulo impressor das urnas seria cerca de 2 bilhões. Não é possível fazer uma mudança tão abrupta no processo eleitoral, colocando em risco a segurança das eleições e gastando recursos de forma irresponsável. A ideia inicial é que o registro do voto em papel fosse feito por impressoras acopladas às urnas. Após digitar os números do candidato, o eleitor poderia conferir um visor de acrílico voto impresso, que cairia em uma urna lacrada. Não seria possível tocar ou levar para casa o papel. Em 2018, o plenário do STF já havia decidido suspender a implantação do voto impresso nas próximas eleições, atendendo ao pedido feito pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Já viu como esse povo quer esconder o voto, gente? De tudo que é jeito, eles querem esconder o voto. Mas por que essa teimosia tão grande se toda a população, a grande maioria da população, pelo menos 60 milhões de eleitores querem o voto impresso? Isso aí não é motivo democrático, coisa nenhuma. Agora o tribunal revisitou o tema analisamento da ação movida pela Procuradoria-Geral da República. Acompanharam o relator dos ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, né? Tá duas vezes Ricardo Lewandowski aqui, os caras têm que prestar atenção na descrever isso aqui. Rosa Weber seguiu os colegas com ressalvas, mas ela sempre fala, eu sou pelo voto do colegiado. Pô, você vota pelo colegiado? Manda um estagiário no seu lugar, pô. Manda um estagiário no seu lugar, não precisa votar se você vota pelo colegiado. Porque tanto faz. O colegiado vai para um lado, eu não vejo, assim, nessa corte, eu não vejo, assim, a autonomia. Poucas são autonomia, entendeu? O presidente do STF, Luiz Fux, se declarou suspeito. Não votou. Então é isso aí, gente. Mais uma vez o STF aponta com a nossa cara e decide que o voto impresso é inconstitucional. Sinceramente, eu vou dizer que é inconstitucional. Antes da gente entrar na próxima matéria, eu tenho que dar um tema aqui para vocês, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. A arguição de descumprimento de preceito fundamental tem previsão no artigo 102, parágrafo 1º da Constituição. Diz o seguinte: a arguição de descumprimento de preceito fundamental decorre dessa Constituição e será apreciada pelo Supremo Tribunal na forma da lei. Tá. Aí, o que aconteceu, né? Então, o STF decide divulgação de lista suja do trabalho escravo é constitucional. A Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias questionou a publicação da portaria. Procurador-Geral da República e Procurador-Geral do Trabalho elogiam a determinação da Corte. Vamos ver se é boa, coisa boa. Vamos lá. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e o Procurador-Geral do Trabalho, Alberto Balazeiro, elogiaram a decisão do Supremo Tribunal Federal dessa segunda-feira, dia 14, segunda-feira passada, que julgou improcedente o pedido de revogar a chamada lista suja do trabalho escravo, feito pela Associação Brasileira de Incorporadores Imobiliários, ABRAINC. A maioria da Corte decidiu que a divulgação de cadastro de empregadores que representa um avanço no combate ao trabalho escravo. Eu também concordo, isso eu concordo. Ao garantir o direito fundamental à informação e o princípio constitucional da publicidade e ato administrativo de interesse público. No voto, o relator, o ministro Marco Aurélio Mello, destacou que a implementação do cadastro, abre aspas para ele, volta-se a realizar direitos inseridos na principal rol de garantias constitucionais, fecha aspas. A ABRAINC questionou a validade da portaria interministerial de 11 de março de 2016 e já revogadas que tratam sobre o cadastro de empregadores que têm submetido trabalhadores a condições
análogas à de escravos. Para Aras, a decisão foi exemplar. A decisão do STF foi exemplar, pois a publicação da lista suja está amparada no artigo 87, parágrafo 2º da Constituição e fez cumprir o mandamento constitucional da publicidade do ato administrativo e da transparência da administração pública. Segundo o Procurador-Geral do Trabalho, a decisão, aí já é o Procurador-Geral do Trabalho, não é o Procurador-Geral da República, a decisão da Corte reafirma a importância do cadastro de empregadores como política de Estado para a erradicação do trabalho escravo no Brasil. Abre aspas. A lista não interessa apenas aos órgãos da investigação, como o Ministério Público do Trabalho, mas o setor produtivo, que tem o direito de optar por adquirir ou não produtos maculados pela exploração ilegal do trabalho, fecha aspas, afirmou Balazeiro. Ele destacou ainda que empresas internacionais cada vez mais evitam adquirir produtos de empresas brasileiras desprovidas de uma governança eficiente ou de boas políticas de transparência quanto à fabricação de produtos. Em janeiro, a Abra Inc. ajuizou no Supremo Tribunal Federal essa arguição de descumprimento de preceito fundamental. Tá? Eu tenho que aprender direito para poder ler essas coisas. No STF, o ministro Marco Aurélio Mello negou a liminar solicitada pela Abra Inc. no mesmo período que levou o caso ao plenário. No último dia 9, o PGT, o Procurador-Geral da República, o Procurador-Geral do Trabalho e o Procurador-Geral da República encaminharam ao Supremo Tribunal Federal memorial no qual afirmam fragilização do cadastro de empregadores que mantém empregados com a condição análoga à escravidão, conhecido como lista suja do trabalho escravo. Vai de encontro a compromissos constitucionais internacionais do Estado brasileiro. Abre aspas para ele. O cadastro de empregadores que tenham submetido trabalhadores em condições análogas a escravos viabiliza o aprofundamento de estudos acadêmicos a respeito da matéria. Permite o acompanhamento e controle do cumprimento da legislação trabalhista no âmbito das cadeias produtivas e da economia brasileira e serve como instrumento orientador para a formulação e implementação de políticas públicas e para o próprio exercício de responsabilidade social nas transações comerciais pelos cidadãos. Fecham aspas, procuradores gerais no memorial. Portanto, entraram contra essa portaria interministerial de 11 de maio de 2016, e aí o STF concorda que deve-se divulgar o nome das empresas que fazem trabalho escravo, ou análogo a trabalho escravo, chamado de lista suja ou lista do trabalho escravo. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu concordo com essa divulgação dessa lista. Eu acho que se o cara está fazendo trabalho escravo com um trabalhador, isso é comprovado, isso é comprovado mesmo, né? Então não pode ser, né, sacanagem porque o cara é empresário e querer fazer isso aí. Mas existem bons empresários e existem maus empresários. Assim como existem todas as categorias, tem bons e ruins. E se essa lista divulga o nome dos ruins, eu sou a favor dela. Tá? Sou a favor dela sim pelo seguinte. Você quer saber se uma determinada empresa está trabalhando, está usando seus empregados como escravo. Eu acho que as outras empresas, isso vai fazer o quê? Com que essas empresas não façam isso e sigam as leis trabalhistas que têm que ter seguido. Então, isso pode não gerar desemprego? Isso que o presidente fala, todos os direitos e poucos empregos, etc. É uma maneira sim de gerar um desemprego. Entretanto, se você deixar na mão do empregador tudo, né, dizendo assim, faz o que você, qualquer acordo que você fizer, o empregador vai transformar o seu funcionário em escravo. Então, eu acho que por uma questão de cuidado mesmo com o trabalhador, essa lista de suja do trabalho escravo tem que ser divulgada sim, para que as outras empresas não façam isso e não entrem nessa jogada. Essa é a minha opinião sobre isso. Mais uma vez, mais um global caiu no meio do caminho. Antônio Fagundes tem contrato encerrado, mas pode voltar em Pantanal. Dispensa do ator acontece uma semana após o contrato de Tarcísio Meira e Glória Menezes. Antônio Fagundes não terá seu contrato com a Globo renovado, confirmou a equipe da comunicação da emissora nesta terça-feira. Abre aspas. A Globo está adotando novas dinâmicas de relação com seus talentos. Ponto. Assim, o contrato com Fagundes foi encerrado e devemos negociar o retorno dele para Pantanal.
Ó, vou fazer a novela com o nome da minha... Eu não vou assistir essa novela, com certeza. Informou. Na emissora desde 1970, Antônio Fagundes ficou marcado por papéis como Bruno Mezengue, o Rei do Gado, Juvenal Antena, de Duas Caras, o Pedro e Pedro da dupla Bino, Pedro da dupla de Bino, Estênio Garcia, nas duas versões de Carga Pesada. Seu trabalho mais recente foi pelo Bom Sucesso, que eu não assisti, que chegou ao fim em janeiro de 2020, por isso que eu já não assisto novela há muito tempo. Neste mês de setembro, a emissora confirmou que comprou os direitos da novela Pantanal, originalmente exibida na extinta TV Manchete. As negociações com Antônio Fagundes refletem a postura de que os atores sem vínculo com a Globo podem continuar trabalhando por obra. Na semana passada, os atores Tarcísio Meira e Glória Menezes também foram dispensados da impressora carioca. Renato Aragão e Miguel Falabella foram outros nomes que deixaram a Globo em 2020. Nos últimos anos, temos notado uma série de iniciativas para preparar a empresa para os desafios do futuro. Com isso, temos evoluído nos nossos modelos de gestão, de criação de produção e desenvolvimento de negócios em sintonia com as transformações no mercado. A Globo vem adotando novas dinâmicas com seus talentos, informou a empresa em comunicado sobre o fim da Comeira e Menezes. Bom, gente, o que eu acho disso? Eu vou dizer. Eu acho que já bateu o desespero há muito tempo na Globo. Eu acho também, eu não sei como é que era essa relação contratual, se eles eram contratados com CNPJ e microempresa, ou se eles eram contratados como ator por produção, né? Ou eram contratados da Globo Permanente como microempresa, como ator. Eu sei do seguinte, eles não têm condições mais de pagar tudo o que esses artistas ganhavam antes, e no final das contas a gente acaba descobrindo, ou pelo menos existe a acusação de que quem pagava isso, na verdade, era o povo brasileiro, com seus impostos, dadas benesses que a Rede Globo recebia do governo federal. Então, quem fazia esse mundo de fantasia girar era o nosso bolso. E isso, graças a Deus, nosso presidente Jair Messias Bolsonaro acabou com isso. E agora está na hora da Globo aprender a viver com o salário dela. É isso que eu penso disso. E eu acho que isso vai ser uma coisa normal daqui para frente. Mais um está diagnosticado com Covid-19. Quem é? Senhor Roberto Jefferson, né? Doutor Roberto Jefferson, advogado, né? Parlamentar, contou que o exame de sangue de teste RT-PCR deram negativos, mas que a tomografia do exame clínico foram positivos. O parlamentar contou que o exame vamos ver aqui embaixo, vamos lá. O ex-deputado federal, já está com a cloroquina aqui, já está com todos os remédios aí da Bolsa Bolsonaro. Jefferson, um dos investigados no inquérito da fake news conduzido pelo Ministério Alexandre de Moraes pelo Tribunal Federal. Meu Deus do céu. O ex-deputado federal, presidente nacional do Partido Trabalhista, Roberto Jefferson, afirmou que foi diagnosticado com Covid-19 e está se tratando como protocolo de doxicloroquina, azitromicina, corticoide, zinco e anticoagulante. O parlamentar que contou que o exame de sangue do teste de RT-PCR deram negativos, mas que a tomografia e o exame clínico foram positivos. A tomografia foi definitiva, mostrou claramente o comprometimento dos pulmões. Não deixei de olhar seus pulmões, não perdi o olfato, paladar, tive febre, cansaço, dor no corpo, relatou Jefferson. Segundo ele, a doença só foi detectada devido à grande experiência dos profissionais de saúde que atenderam como pacientes infectados pelo novo coronavírus. Minhas médicas são Cíntia Charone, de Belém do Pará, e Raíssa Soares, de Porto Seguro, na Bahia. Seus exames clínicos confirmaram Covid, dada a grande experiência com doentes da doença, com esses tipos de doentes, né? Disse, estou bem orientado, logo estarei recuperado e pronto para lutar junto com os meus companheiros nas eleições, afirmou o deputado de 67 anos. É um fato notório que, desde já, mesmo antes, né, as pessoas já podem contar com profissionais que fazem o diagnóstico precoce, que é muito importante, e que recomendam o protocolo que o Roberto Jefferson está usando. Muitas pessoas falam, vocês não podem falar isso, bolsonarista. Gente, São Paulo, capital, o prefeito
está utilizando na população dele. Eu não sei mais que evidência que o povo quer, esse pessoal progressista quer, eu não sei que evidência que eles querem, mas funciona. É muito melhor você usar uma coisa que, segundo os progressistas, não funciona, né, do que você não fazer nada e deixar a pessoa morrer, porque não fez nada, não fez o protocolo preventivo, porque quando chegar na segunda fase da doença, é infecção. Então, se você mata o vírus na primeira fase, você não chega na fase infecciosa. E eu estou acompanhando isso aí, ó, porque o próprio Edu, na época que era para ele ter ido já no médico, ele teimou e não foi, e hoje em dia ele está aí passando por essa experiência aí surreal na vida dele. Portanto, a gente tem aí, sim, muitos exemplos de pessoas que não tiveram quase nada, por quê? Porque já fizeram o protocolo inicial. E gente com comorbidades sérias, entendeu? Com problema de coração, com problema de pulmão, e conseguiram não chegar na fase infecciosa, ou seja, não foram maculados completamente, porque já foram previamente levados ao remédio, à cura da doença pelo tratamento precoce. Fica a dica aí, façam como o nosso Roberto Jefferson aí, que está de olho na saúde dele e não deu bobeira, tá? Agora, se quer dar bobeira, é com você mesmo. Eu não daria. Bom, gente, vamos lá. Correios aguardam decisão da Justiça sobre greve de trabalhadores. Pelo amor de Deus, os Correios não querem trabalhar mais não, cara. O contingente funcional foi paralisado em 17 de agosto. Tem gente que diz que até hoje não reparou que o Correios parou, tá? Porta-voz da Fentech deve ser, afirma que estão orientando os sindicatos a manterem a greve até dia 21 de setembro. Mas é brincadeira, né? Aí tá. Não sei, para colocar um monitorzinho ali tem, né? Apesar de ter parte do contingente funcional paralisado desde o dia 17 de agosto, os Correios registraram nas últimas 4 semanas mais de 187 milhões de cartas e encomendas entregues em todo o país. Após sucessivas tentativas de negociação, eles anunciaram que aguardam a decisão judicial sobre a greve para normalizar as atividades operacionais. Segundo nota divulgada pela imprensa, as negociações estavam sendo feitas desde julho e visavam preservar a saúde financeira da estatal com corte de privilégios e adequação à realidade do país. O julgamento da ação do dissídio coletivo está marcado para a próxima segunda-feira, dia 21. Em comunicado, os Correios afirmaram que os termos exigidos pelos funcionários para a retomada regular das atividades põe em risco a economia que vinha sendo praticada. A empresa registra um prejuízo acumulado de 2,4 bilhões e esperava economizar cerca de 800 milhões no ano. Segundo o estatal, esse valor, em 3 anos, cobriria o déficit financeiro atual. Abre aspas para ele. É evidente, portanto, que não há mais de propostas compatíveis com a situação econômica da atual instituição do país, o que exclui qualquer negociação a possibilidade de conceder reajustes. Registra a nota. A empresa lamenta ainda no contexto da pandemia, que isso é muito lamentável mesmo, né? Que no contexto da pandemia, afirma que a explosão do e-commerce, correio eletrônico que depende exclusivamente do seu serviço de transporte e logística para a entrega de mercadorias, seria uma forma de alavancar o negócio em poucos setores com capacidade para crescer nesse período. O que diz a Fentech? O porta-voz da Federação Nacional de Trabalhadores de Empresas de Correios e similares, Emerson Marinho, afirmou ao Jovem Pan que no momento não há negociações com os Correios. Abre aspas para ele. A última rodada de tentativa de negociação aconteceu na sexta-feira, dia 11, no Tribunal Superior do Trabalho, com a mediação da ministra Kátia Arruda, que é redatora do dissídio coletivo de greve, e a empresa rejeitou qualquer possibilidade de negociação. Eles recusam também a proposta da ministra de manter os benefícios sociais que têm impacto econômico. E eles se colocam na mesma maneira que desde que iniciamos a tratativa, para tentar renegociar, diz. Segundo Marinho, os grevistas continuarão a paralisação. Abre aspas para ele. Diante da postura da empresa, nós, trabalhadores, não temos outra alternativa a não ser manter e ampliar nossa greve. A nossa greve é legal, conforme o tribunal deixou claro. Estamos orientando os 31 sindicatos afiliados da Fentech a continuar organizando os trabalhadores até o dia do julgamento em Brasília, no próximo dia 21. Finalizou. Os trabalhadores decidiram cruzar os braços em protesto contra a proposta de privatização da estatal e pela manutenção dos benefícios trabalhistas. Os funcionários pedem ajustes salariais. Então, é aquele negócio. O Correios já está mal financeiramente e não está aquela Brastemp, né? Nunca está há muito tempo que já não é mais aquela Brastemp que já ficou uma Brastemp velha, né?
e não está querendo se modernizar. Ele está querendo que ainda mais subsídios que já existiam antigamente, mas que não eram incorporados aos seus salários, eram subsídios que não tem condições de pagar agora, porque a empresa está totalmente quebrada. Agradeçam aí ao PT que deixou o Correios em estado de miséria, de penúria, depois que ele saiu, né? Tanto é que o fundo lá do Correios, né, o Postales, sumiu 11 bilhões. E para que foi esse dinheiro? Foi investido em títulos de papéis da Venezuela. Mas é uma beleza isso, uma beleza pura. Portanto, gente, o Correios, vou dizer para vocês, o Correios ele vai acabar sendo privatizado mesmo, tá? É só uma questão de mostrar que não tem eficiência. E o STF, no mínimo, vai dizer assim, não, pode ficar aí tranquilo, não precisa trabalhar não, viu, Correios? Pode manter a greve. Sendo que nós estamos numa plena pandemia, onde as pessoas estão com o e-commerce disparado na frente aí, as pessoas estão preferindo comprar na internet, mas não, porque o Correios está em greve. Fica a dica para o Correios, tem uma hora que a gente não vai ligar mais para saber se o Correio está aí ou não. É só, eu se fosse o governo federal, claro que eu não sou, óbvio, mas se eu pudesse fazer alguma coisa, eu tirava, primeiro, antes de privatizar o Correio, eu tirava o monopólio dos Correios e deixava entrar FedEx, entre outras empresas, para fazer com que o mercado ficasse normalizado na parte de Correios. Isso sim, eu acho que seria uma resposta muito boa. Vamos lá, gente. TPI rejeita acusação vamos lá. TPI é a Corte Internacional que tem prorrogação de julgar denúncias contra crimes de humanidade. O Tribunal de Penal Internacional, situado em Haia, na Holanda, arquivou a representação da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, e porque pedia investigação contra o presidente Bolsonaro por prática de crime contra a humanidade, incitar genocídio, promover ataque sistemático contra as provas de... Olha que besteira, gente. Minimizar a gravidade da pandemia. Ele não só minimizou, como organizou a pandemia, que estava totalmente desorganizada, se dependesse daquele mandento. Abaixo do despacho na íntegra do procurador Mark P. Dillon, chefe do gabinete da unidade de informação do TPI. Dillon justifica que a decisão da corte firmada não há motivo para acionar a jurisdição do Tribunal Penal Internacional, pois o caso não se enquadra em definições rigorosas do Estatuto de Roma, instrumento jurídico que norteia a atuação da corte. O procurador salientou também que não existe nesse momento base para proceder uma análise mais aprofundada dos fatos que envolvem a denúncia que foi arquivada, destaca o jornal do Povo. Tá aí o pessoalzinho da esquerda, tá aí tua resposta. É segunda-feira, 14 de setembro de 2020. Em nome do procurador, agradeço a comunicação recebida dia 28 de 04 de 2020, bem como qualquer informação subsequente com ela relacionada. Como você deve saber, o Tribunal Penal Internacional é regido pelo Estatuto de Roma, que confia ao tribunal uma jurisdição e mandato muito específicos e cuidadosamente definidos. Uma característica fundamental do Estatuto de Roma é que o tribunal só pode exercer jurisdição sobre pessoas para crimes mais graves que ocupam a comunidade internacional, como todo nomeado genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra. Esses crimes são cuidadosamente definidos no Estatuto de Roma, artigos 6 a 8, e mais detalhados nos elementos dos crimes, adotados pela Assembleia dos Estados partes. Com base nas informações disponíveis atualmente, a conduta descrita em sua comunicação não parece se enquadrar nas definições rigorosas. Consequentemente, as alegações parecem estar fora da jurisdição do tribunal. O promotor confirmou que não há base no momento para prosseguir com a análise posterior. As informações que você enviou serão mantidas em nossos arquivos e a decisão de não prosseguir pode ser considerada se novos fatos, pode ser reconsiderada se novos fatos ou evidências fornecerem uma base razoável, coisa que não é, para acreditar que um crime dentro da jurisdição do tribunal foi cometido. Eu espero que você compreenda que, com a jurisdição definida do tribunal, muitas alegações sérias estarão fora do alcance dessa instituição. Observo a esse respeito que o TPI foi elaborado para complementar e não substituir as jurisdições nacionais. Portanto, se deseja prosseguir com esse assunto, você deve considerar levar a autoridades nacionais ou internacionais apropriadas. Com os melhores cumprimentos, Mark P. Dillon, chefe da Unidade de Informação e Evidência, Ministério Público, Postbox 19.519, 2500, SCM, Haia, Holanda. Ou, portanto, então, os nossos amiguinhos, né? Os nossos amiguinhos
esquerdistas que entraram aí com essa palhaçada, essa babaquice. Nós sabemos que quem salvou mesmo a população foi o protocolo precoce, que essa esquerdalha aí não queria que tivesse. E se a população teve alguma tranquilidade, alguma paz, foi justamente veio do presidente da República e não da esquerda, da sua mídia marrom. Aqui vem uma outra acusação muito séria, gente. Vamos lá. A ministra Damares falou assim: estou brava, Brasil, estou muito brava, certo? Essa notícia de hoje, 15 de setembro. Não vamos ficar de braços cruzados, diz a ministra sobre o filme da Netflix. Damares estuda medidas contra filme Cuties, da Netflix. Né? Olha só o nome, Cuties, né? Cuties é nome de adolescente, né? Já é um nome bem sugestivo de adolescente. Eu não vou nem entrar em questão da palavra aqui. A ministra Damares, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, se aproximou do outro polêmico filme Cuties, exibido pela Netflix. A declaração aconteceu na semana do dia 14. Damares disse que pretende vetar a veiculação da obra. Em mensagem no Twitter, Damares compartilhou uma reportagem da Veja sobre o assunto. Já enfatizou que estudamos medidas a ser tomadas. Damares quer vetar o filme da Netflix, acusado de sexualizar crianças, estrelado pela atriz Fatia Yusuf, de 11 anos. Cuties foi lançado no Brasil na semana passada com o nome de Lindinhas. Olha aí, ó. Esses caras não param, cara, com essas palhaçadas. Segundo ela, a produção é inaceitável e faz um claro incentivo à normalização da pedofilia para expor meninas de 11 anos em posições eróticas. Estou brava, abraço para ela. Estou brava, Brasil, estou brava. Estou muito brava. E é abominável uma produção deste filme. Meninas em posições eróticas com roupas de dançarinas adultas. Não nesse país, Netflix. No Brasil, não. Quero deixar claro que não faremos concessões a nada que erotize e normalize a pedofilia. Portanto, a nossa grande Damares vai ser osso duro de roer aí, quando ela pegar firme aí, porque se ela está falando de pedofilia, né, a gente tem que dar todo o apoio para ela. Ah, mas é Netflix, é cultura. Que cultura é essa que vai normalizar a pedofilia? Mas é brincadeira, gente. Isso aí é coisa de maluco. Agora, em resposta, a ministra do Supremo Tribunal Federal, vamos dar uma olhada aqui num vídeo de 4 meses de resultado na Operação Verde Brasil 2. Olha aí que eu quero voltar aqui um pouquinho para esse slide aqui. Ó. Olha só, vamos lá. Nós temos aqui, ó, deixa eu voltar de novo aqui. Nós temos aqui, opa, vou sair de novo da tela aqui, senão não vai dar para ver. Nós temos aqui 5.053 mil metros cúbicos de madeira apreendida. 8.050 toneladas de manganês apreendida. 1.640 patrulhas, 139 focos de combate a foco de incêndio, 383 apoios logísticos de segurança, apreensões de 190 embarcações, 595 notificações e 5.489 abordagens de embarcações. Apreensão de 6.953 litros de combustível. 16 presos, 458 apreensão de materiais, como motor de popas, armas, motosserras e outros. Aplicação de 244.648.105,85 centavos de multas, tá? E apreensão de 52 veículos. Ou seja, se a senhora ministra não sabia o que estava fazendo lá, essa é só uma parcial dos últimos 4 meses da Operação Verde Brasil 2. Então, já tem muito mais do que isso aí, tá?
A receita final é muito maior do que isso. Vocês têm que acreditar que esse pessoal não sabe o que fala, às vezes eu não sei o que quer, eu não sei se é o praxe deles aí, essa situação, eu não sei qual que é a ideia, eu não sei qual que é a ideia, mas eu acho que está bem explicado aí para todo mundo como é que foi a apreensão, né, dentro de tudo que aconteceu na Operação Verde Brasil. O que, que o Brasil faz, o que, que o Exército faz na Amazônia? Exatamente isso aí que eu passei para vocês agora aí. Tá bom, gente? É brincadeira, mas a gente tem que, é melhor ouvir isso do que ser surdo. Peraí, sério, pessoal, vamos nessa. Pessoal, para finalizar, eu quero trazer um vídeo aqui muito interessante que uma amiga me mandou. E, pô, eu até agradeço ela por ter mandado esse vídeo, porque eu achei o vídeo espetacular, achei o vídeo muito legal, tá? E esse vídeo fala de uma coisa muito séria. Presta atenção que essa aqui vai ser a nossa finalização, tá bom? Vamos lá. Agora, pessoal, imaginem que vocês estão chegando, estão no horário de almoço, aquele horário de almoço apertado, está cheio de trabalho para fazer, e você resolveu lá nos Estados Unidos, tem muito isso, você resolve fazer um lanche. Eu ficava pensando, mas lanche? Lanche não pode chamar almoço. Mas não é lanche mesmo, então o almoço deles é um lanche. E você resolve fazer um lanche, tá? E pede lá. Vocês vão ver. Agora, preste atenção como isso aqui é importante. Preste atenção nos detalhes. 3 slices of cheese. We have a 5 for $5 deal if you want to add 2 more. Yeah, sure, why not? Great. Have a seat. I'll bring them right out. What the heck? Okay, 5 slices of cheese. Great pizza, right? This is unbelievable. Really? You're gonna take the last slice of pizza? Oh, sounds like you're hungry. There you go. That is disgusting. What is wrong with you? You know what? You should be ashamed of yourself. You should go out and get a job instead of eating other people's food. Here's your pizza, sir. No, you already dropped mine off. Oh, that was his pizza. He ordered the same thing. Oh my God. That was your pizza. Yes, it was. I'm so sorry. That whole time, I thought you were eating my pizza. And then you split that last slice in half. But why? Well, I may not have much, but I'm always happy to share. I shouldn't have been so quick to assume. Please, have some of mine. I'm more than happy to share. Muitas pessoas vão ver isso aí, vão ver assim, olha, por situação que, né, se fosse você
Porque, na verdade, a moça não falou para ele que a pizza era do outro. Chegou e colocou a pizza, o cara sentou na mesa e ela colocou. Mas dá um sentido na gente de que às vezes a gente julga muito rápido, né? Porque só a pessoa está mal vestida, a pessoa tem uma aparência não tão boa, mas no fundo do coração a pessoa terá uma pessoa muito boa. E como acontece muito, as pessoas mais humildes parece que conseguem se repartir mais do que as pessoas mais ricas, né? As pessoas que têm mais condição financeira. Por isso, fica aqui a dica de você não julgar muito rápido as pessoas. Você precisa de ter calma, tranquilidade para saber o que está acontecendo, para depois tomar algum tipo de julgamento. Gente, era isso que eu tinha para falar hoje. Uma boa noite para vocês, um grande abraço e até mais.